Olá, hoje na edição especial do seu jornal A Política Nacional é o Foco. Política entendida como instrumento da democracia e, portanto, da participação do cidadão nas decisões do país, da criação e manutenção do espaço do debate da opinião diversificada. Essa edição começa com o assunto proteção ao emprego. Por quê? É que os trabalhadores cada vez mais têm espaço nas discussões em Brasília. Representantes sindicais discutiram com o governo a proposta dos trabalhadores para afastar o risco de demissões em época de ameaça de crise. A proposta dos trabalhadores é o Programa Nacional de Estabilização e Manutenção do Emprego, o PNEM. 3 bilhões de reais por ano podem ser utilizados com esse objetivo. Definir os rumos do Programa Nacional de Estabilização e Manutenção do Emprego no setor privado, o PNEM. Esse foi o objetivo do encontro entre o governo federal e as centrais sindicais na manhã de hoje no Palácio do Planalto. A Central Única dos Trabalhadores coordenou a criação do projeto. A proposta do PNEM é a seguinte: desde o ano de 2001, as empresas pagam multa de 50% do FGTS em caso de demissões sem justa causa. 40% vai para o trabalhador e os outros 10% ficam com o fundo para cobrir perdas de planos econômicos anteriores. No entanto, estas perdas já foram recompostas e estes 10% excedentes seriam dispensados de pagamento. Nós estamos propondo que, ao invés essa diferença de 10% acabar, por conta de que já foi recomposto o valor do fundo de garantia, você reverta isso num fundo estabilizador do emprego. O programa de manutenção de emprego que a CUT pretende implantar aqui no Brasil é similar a um outro que já existe há 40 anos na Alemanha e foi criado por trabalhadores, empregadores e governo. Nas épocas de crise, o sistema é ativado e com sucesso. Eles fazem uma redução na semana de trabalho, 1 dia ou 2 dias a menos de jornada, e essa diminuição de jornada, ela tem uma redução de salário correspondente, né, proporcional, e esse fundo que existe lá na Alemanha, ele compensa uma parte desse salário perdido e é negociado entre o sindicato e as empresas uma complementação até o salário líquido do trabalhador. Para Wagner Freitas, novas reuniões ainda precisam ser realizadas para que o PNEM possa ser implantado no Brasil. Primeiro precisamos ir à Alemanha, construir o modelo, né, conhecer o modelo e a partir daí fazer a construção aqui no Brasil. Esperamos que seja o mais rápido possível. Aqui no estúdio do seu jornal, nós temos o maior prazer de receber Paulo Vanucchi, que é o comentarista de política nacional do seu jornal aqui na TVT durante todo o ano. Prazer te receber novamente, Paulo. Prazer meu, Ribeiro. Com certeza é nosso. nosso. Ouvintes, nossos espectadores e espectadoras. Ok. Nós vimos representantes dos trabalhadores levando propostas para o governo federal. Essa cena é relativamente nova no Brasil, Paulo. Você considera isso uma conquista dos trabalhadores na nova também democracia? Claro, é uma conquista dos trabalhadores, é uma conquista da democracia brasileira. De 30 anos para cá, mais ou menos, o novo ciclo em que o país passa a ter partidos dos trabalhadores para valer, uma central sindical legítima como a CUT, e começaram a discutir isso, de que não bastava protestar, não bastava reclamar do que estava errado. A classe trabalhadora precisava de se preparar para governar. E ela começa a governar o Brasil com o governo Lula em 2003, e ainda é uma participação limitada, mas crescente, e começou com a Câmara Setorial do setor automotivo lá, ainda no período Collor, no início dos 90, a primeira experiência. Os trabalhadores surpreenderam os patrões do governo, mostrando que tinham projetos sobre automóveis, como produzir, como. E agora essa para o emprego também. Trazer para o Brasil a tradição da Alemanha para mostrar que há fórmulas inteligentes de, na primeira crise, na primeira dificuldade da economia, quando a economia não bomba, parar de acontecer esse disparo do desemprego. Os trabalhadores terem mecanismos de proteção e os empresários saberem que é burrice demitir, porque demitir sai caro, perde patrimônio da empresa, daqui a pouco a economia melhora, é melhor manter por mais tempo, e essa proposta visa exatamente a isso.
Na hora que a empresa tem dificuldade, há mecanismos de negociação, recursos de um fundo para que ela mantenha os trabalhadores, pais de família, as trabalhadoras, trabalhando, produzindo, participando. Ou seja, os trabalhadores estão cada vez mais presentes em Brasília. Participando do Brasil que começa a nascer. Muito bem. O Paulo Vanucchi vai continuar conosco no seu jornal em toda a sua edição de hoje. Na cidade paulista de Cubatão, uma parceria do Bolsa Família e da Prefeitura está ajudando as pessoas a tomarem as rédeas de suas próprias vidas. Com o auxílio do projeto do governo federal, elas se profissionalizaram, voltaram ao mercado de trabalho e passaram a sustentar a casa e a família. O Bolsa Família ajuda pessoas em situação de extrema pobreza. E hoje, perto de 50 milhões de brasileiros estão inscritos no programa, que está baseado na garantia de renda, inclusão social e no acesso aos serviços públicos. Você recebia quanto de do Bolsa Família? Era R$ 134, né? R$ 134 mensais, todo mês. E você usava para o quê? Na parte de alimentação, né? E também na parte de escola, né? E também para o futuro dos meus filhos, que eles também são de uma escolinha de futebol, né? Aí todo mês, com o dinheirinho, eles iam pagando, né? Às vezes cortava o cabelo, então ajudou muito. Tenho muito a agradecer. Mas ele sempre teve vontade de voltar a trabalhar? Sempre teve vontade de trabalhar. Aí, graças a Deus, agora ele conseguiu. A televisão e a geladeira são novas. Com o salário de R$ 700, Alex vai mudando sua condição de vida e comemora as conquistas. Parte de alimentação, né? Coisas que eles não comiam, que nem cheeseburger, batata frita, essas coisas eu não tinha oportunidade de dar para os meus filhos, né? E com Bolsa Família ajudou bastante. E também com o emprego que eu arrumei, né? E desde que você arranjou emprego, você saiu do Bolsa Família, então? Isso. E como tem sido? Tranquilo, né? Estamos conseguindo manter, graças a Deus. O salário que você recebe, agora você consegue sustentar sua família? Sim, tranquilo. Assim como Alex, outros moradores da Vila São José, em Cubatão, têm melhorado de vida e estão deixando a dependência do Bolsa Família. Na unidade básica de saúde do bairro, a assistente social acompanha as famílias que recebem o benefício. As pessoas aqui são muito interessadas em estarem fazendo curso, se profissionalizando e sair dessa condição de Bolsa Família para, de fato, ter a sua renda mensal um pouco maior, estando trabalhando. A Prefeitura de Cubatão oferece cursos profissionalizantes. Eles querem se profissionalizar, eles querem emprego. Eles não querem ficar nessa condição de Bolsa Família, eles querem profissionalização e trabalharem. Além de profissionalizar, vocês ajudam eles a encontrar o emprego? Sim, se através do PAT, nós temos aqui o posto de atendimento ao trabalhador. Geralmente, quando nós sabemos de vagas no PAT, essas pessoas já estão inscritas, nós realizamos o contato com o PAT e encaminhamos essas famílias. É o caso de Zenilda. Há 3 anos, ela fez um curso técnico de enfermagem e foi encaminhada para trabalhar na UBS do bairro. Desde então, saiu do Bolsa Família. Comecei a estudar, me formei, terminei os estudos. Assim que eu comecei a trabalhar, aí terminou o Bolsa Família, né? Hoje sustento a minha família com o meu salário. O que representa isso para você? Representa uma conquista. Sem a ajuda do pessoal da assistência social, não seria nada. A publicidade do governo Dilma fala que país rico é país sem miséria. No governo anterior, o de Lula, dizia o seguinte: Brasil para todos, e tirou 46 milhões de pessoas da miséria. Paulo, a ação que olha para o social em um país que ficou tanto tempo sem oportunidades, para os pobres especialmente, acaba resultando em mudanças políticas também mais profundas? Mais profundas, Ribeiro, e eu diria até que se trata de a construção de um novo país. A comparação mais cabível é com a escravidão. Durante longos anos de luta pela abolição, a maioria do pensamento foi contra a abolição, porque a escravidão era necessária. As pessoas não entendiam a nova lógica de que um país em que as pessoas são escravas não é um país de igualdade, não é um país que acredita em si mesmo. Acabou, deu certo. Agora, Lula representou esse momento que Dilma prossegue. O momento de dizer, um país com gente faminta, com fome, fora da cidadania,
É um país onde não se pode falar rigorosamente em democracia. Quando se começa a garantir com o Bolsa Família que todos os brasileiros e as brasileiras vão ter comida, é o primeiro passo para assegurar a cidadania geral, a cidadania política participativa. Em seguida, preparados, irem, como no caso da nossa matéria, para um emprego próprio em que ele sai do Bolsa Família, fez a travessia. Esses milhões estão fazendo. O Brasil que nasce daí é um Brasil que pode começar a ser chamado de um país democrático. E os milhões que vêm, eles vão exigir cada vez mais. Eles vêm para querer moradia também, escola de qualidade, saúde de qualidade, transporte público de qualidade. E isso é muito bom para o crescimento econômico, social, político e moral da nossa nação brasileira. Ou seja, se instituiu no povo o direito de querer sempre o melhor. O melhor, é uma lei da vida. Verdade. Olha, dizem por aí que a juventude está calada, passiva, que os jovens não são mais os mesmos. Mas aqui, durante todo o ano, fomos atrás do que a mídia tradicional não mostra. Vimos muitos movimentos organizados. Um evento desses foi a manifestação dos jovens da CUT e representantes de vários movimentos sociais. Eles chamaram a atenção porque tomaram as ruas para dizer o que pensam e o que querem. Esse é o momento da juventude dialogar com a sociedade, o momento da juventude mostrar quais são suas bandeiras de luta, quais são as reivindicações. A sociedade precisa saber e precisa entender quais são os anseios desses jovens. As principais reivindicações são educação, transporte público de qualidade, trabalho decente e acesso à cultura. Hoje é mais um dia de luta e mais um dia mostrar que a juventude está viva e está participando dos movimentos sociais, está participando dos movimentos partidários também. E estamos aí para representar e protagonizar o nosso Brasil. A luta dos jovens está todo dia dentro do sindicato, está todo dia na rua, está todo dia dentro do local de emprego. Então, é por isso que a gente, simbolicamente, nessa data, se reúne, coloca o bloco na rua. A juventude, de uma forma geral, que engloba todas as categorias, ela está muito mobilizada hoje na CUT São Paulo e na CUT Nacional, de uma forma geral, e vem seguindo os passos da vanguarda, de uma forma geral. Então é importante essa mobilização, porque significa o futuro do movimento sindical. A gente está aqui representando a juventude LGBT, juventude negra, juventude de mulheres, toda a juventude. Então a gente veio mostrar o futuro do nosso Brasil e o quanto a nossa juventude está atuante, que a gente só precisa de oportunidade e respeito. Os jovens têm que participar da política, têm que ir atrás, têm que correr atrás para saber quais são os nossos direitos e os deveres que a gente tem que cumprir. Justamente isso. Então a minha parte eu estou fazendo. Paulo, quando a gente fala de jovens, a gente entende futuro. Você acredita que o Brasil está caminhando para uma democracia mais participativa? E nós podemos considerar que o movimento popular que conquistou a lei da ficha limpa, tão importante, por exemplo, já mostra isso? Mostra isso e também, voltando ao tema juventude, Ribeiro, o que fica claro é que com Lula também o Brasil teve pela primeira vez uma política nacional da juventude que eu tive a honra de ajudar a coordenar quando assessor do Lula ainda no Instituto Cidadania. Porque, de fato, é o futuro do país e, em certa medida, é o presente do país. Porque, em termos de números, são milhões de pessoas com esse dinamismo que nós vimos na imagem, que estão vinculados ao tema trabalho, educação e ação cultural, esportiva, recreativa, mais do que qualquer outro segmento. Se o país cuida bem disso e investe e garante educação de qualidade, profissionalização, emprego, salários, atividade cultural, esportiva, nós vamos ter, primeiro, o Brasil agora com um potencial olímpico em 2016 novo e, sobretudo, uma juventude que é estimulada pelo Estado na sua formação, no seu trabalho, atividade cultural, recreativa e esportiva, ela dará uma nova dinâmica à política brasileira. Ela virá para renovar
Há um cansaço no Brasil de lideranças políticas que se mantêm 10, 20, 30, tem algumas com mais de 40 anos exercendo o mandato. Então a juventude vem para isso também, além dos aspectos que você agregou na sua questão. Agora, o que marcou o ano político foi o lançamento do livro A Privataria Tucana. Ele trouxe documentos com supostas manobras políticas dos governos PSDB, Fernando Henrique Cardoso, em Brasília, e do ex-governador José Serra, em São Paulo. A investigação teve início em 99, quando o repórter escreveu uma matéria sobre a rede de espionagem do ex-governador paulista José Serra contra o ex-governador mineiro Aécio Neves. A finalidade era desacreditar Aécio na disputa interna do PSDB pela indicação à presidência da República. Eles não estavam ali fazendo aquela investigação só para sua mania, para o seu dogma neoliberal. Era porque havia interesse em dinheiro também. Os documentos que compõem as provas apresentadas no livro foram conseguidos por meio de uma ação de exceção de verdade, fruto de um processo contra Mauri por danos morais, iniciada por Ricardo Sérgio, ex-tesoureiro das campanhas de José Serra e Fernando Henrique Cardoso. Graças a esses documentos, eu ganhei a ação contra o Ricardo Sérgio, né? E aí acabou sendo um negócio que acabou trazendo tudo à tona. O processo dele acabou me ajudando no livro. A obra é resultado de 12 anos de pesquisa e a demora para o lançamento é justificada. Porque o trabalho ficou mais amadurecido, né? É um trabalho difícil, que é um trabalho que envolve balanços, envolve trabalho financeiro e os documentos foram obtidos com o tempo. Privataria Tucana apresenta documentos que comprovam pagamentos de propina durante o processo de privatizações no Brasil, feitas principalmente em São Paulo, num esquema de lavagem de dinheiro com conexões em paraísos fiscais. O desafio era isso, rastrear o caminho do dinheiro. E a partir do momento que se falava que esse grupo de telecomunicações receberam propina, pessoas que tocaram o processo de privatização, receberam propina. E lá está bem claro que aparece uma parte da propina. Então, aí eu tive a documentação que houve propina mesmo, que se pagou propina para beneficiar pessoas do Alto Tucanato que tocaram o processo de privatização. Então, aí a prova está documentada. É isso que é inquestionável. Segundo a Mauri, ainda não houve questionamento dos tucanos sobre as informações que o livro apresenta. Ele avisa ter mais material para divulgar caso seja ameaçado. Eu sei que, no momento, a situação do outro lado é de letargia, né? É como o cara foi neucateado, mas eu acho que esse povo não é assim de coisa. Eles vão aprontar alguma coisa suja. A gente tem muito mais documento, talvez provando a relação que tem esses veículos de comunicações com essas empresas também, das privatizações também. Porque existe esse material? Existe, claro que existe. Existe como alguns veículos de comunicações se beneficiaram da privatização também. Isso existe, claro que existe. Um debate sobre a Ação Penal 470, o chamado Mensalão, reuniu em São Paulo juristas, jornalistas e o ator José de Abreu. O encontro discutiu também os papéis do judiciário e da mídia em um Estado democrático de direito. O debate foi transmitido ao vivo pela TVT e foi promovido pelo Centro de Estudos Barão de Itararé, em parceria com os veículos Fórum, Brasil de Fato, Carta Maior, Rede Brasil Atual e a Associação Brasileira de Empresas e Empreendedores da Comunicação. Os debatedores ressaltaram que o STF errou na condução do processo e que a Constituição brasileira foi desrespeitada. Antes do início do debate, jovens se reuniram em frente ao prédio do Sindicato dos Engenheiros em São Paulo para se manifestar contra as decisões do julgamento da Ação Penal 470. No auditório lotado, o debate O Estado Democrático de Direito, a Mídia e o Judiciário foi marcado por críticas às decisões do STF, a interferência da mídia e o espetáculo criado pela imprensa durante o julgamento da ação penal. A gente já anunciava antes que o juiz que resolvesse fazer um discurso, um voto a favor do acusado ia ser linchado. Na área penal não se divulgam as coisas, por quê? Porque os indivíduos têm direito a serem sempre considerados inocentes até o trânsito em julgado da sentença final condenatória. Mediador do debate, o escritor Fernando Moraes comentou a necessidade da regulamentação da mídia, semelhante ao modelo adotado pelo governo argentino. E o que estão fazendo agora com a lei de médios na Argentina
é algo que nós temos que aprender com a maior urgência. Os veículos, salvo as exceções de praxe, se transformaram em partidos políticos. Isso contribuiu da maneira como o Supremo conduziu o julgamento da ação penal 470. O jornalista Raimundo Pereira, diretor da revista Retrato do Brasil, defendeu que o julgamento do mensalão seja anulado. A minha opinião, como cidadão brasileiro, é de que esse julgamento devia ser anulado por uma falha essencial. A sua suposição básica, ela é falsa. O ator José de Abreu, convidado para compor a mesa por sua participação ativa na militância petista, também comentou o mensalão. Essa ação penal é muito simbólica, né? Ela revela claramente que existem dois lados em luta. Todos os debatedores criticaram a decisão do STF de cassar os mandatos dos parlamentares. Eles afirmam que a ação é inconstitucional por ferir uma atribuição originalmente do Congresso. Na Constituição Cidadã, quem caça e só quem caça é o Congresso. Sendo que a Constituição diz que o poder se exerce em nome do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos. Não é através de seus representantes nomeados. Eu acho que nós temos que discutir várias reformas no Brasil, para aprofundar, para radicalizar a democracia no Brasil. Uma reforma importante é uma reforma que garanta a democratização dos meios de comunicação, que discuta o papel dos monopólios, como os monopólios midiáticos negam a liberdade de expressão. Eu acho que outra discussão muito séria é de uma reforma do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, do jeito que está, pode ser um fator de instabilidade política. A decisão de hoje do Supremo, inclusive, joga nesse sentido. Então, acho que é continuar a pressão para aprofundar, para radicalizar a democracia. Que essa não seja uma democracia dos ricos e poderosos. Tomara. O ministro da Justiça também comentou a decisão do STF de cassar o mandato dos deputados condenados na ação penal 470. Mas, para José Eduardo Cardoso, as decisões do Supremo, desde que transitadas em julgado, valem como lei e devem ser cumpridas independentemente da avaliação das pessoas. Já para o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, do PT, apesar da decisão dos ministros do STF ferir a Constituição, só cabe ao Congresso cassar os mandatos. Pois é. Os deputados em Brasília decidiram instaurar uma CPI para apurar os fatos denunciados no livro Privataria Tucana. Mas até agora, nada. E o julgamento da ação penal 470 ainda deve provocar novos fatos que entrarão para a história política brasileira. Paulo, nós crescemos politicamente nesse ano ou não? Olha, o ano foi um ano muito difícil do ponto de vista político. Teve um crescimento, sim, medido nas eleições municipais, com o claro fortalecimento do projeto em curso no Brasil, com Lula, com Dilma, pelo número de votos, o mais votado no Brasil, em São Paulo, em Minas Gerais, a eleição de Fernando Haddad na maior cidade do Brasil. Agora, difícil dizer que nós crescemos politicamente, porque foi um ano marcado por uma gravíssima articulação que acabou ocorrendo da mídia para impor ao Supremo Tribunal Federal um pré-julgamento que ela fez e, pior, o Supremo acabou cedendo a essa pressão e realizou um julgamento com graves lesões ao direito. A minha expectativa, o meu trabalho é que o Supremo corrija isso, pelo menos parcialmente, no julgamento dos embargos infringentes que ocorrerão, e essas mobilizações, como da nossa matéria, vão divulgar pelo Brasil inteiro os profundos equívocos, as condenações sem provas. Sobretudo, o Supremo estará sob a vigilância de lupa dos participantes da luta democrática, porque não pode agir com dois pesos e duas medidas. Tanto rigor para o julgamento do mensalão e nada a respeito da privataria tucana. Isso cria um desequilíbrio grave. Se cresceu politicamente no ano, o Brasil, é porque teve uma experiência tão dura que vai tirar lições, soluções para, a partir de 2013, corrigir e melhorar. O ano foi um ano muito difícil do ponto de vista de ameaça às instituições da democracia. E agora vamos à redação do seu jornal com as últimas notícias de hoje.
Olá, Ribeiro. Os prefeitos e vices eleitos em outubro de 2012 no Brasil inteiro tomaram posse hoje e estarão no cargo pelos próximos 4 anos. As eleições aconteceram em 5.568 cidades do país. Além dos prefeitos, foram eleitos mais de 57 mil vereadores, que serão empossados em data determinada pela lei orgânica de cada município. Em 7 cidades, quem assumirá o cargo de prefeito será o presidente da Câmara de Vereadores. Isso porque os eleitos tiveram o registro negado pela Justiça Eleitoral. Como eles receberam mais da metade dos votos, a lei exige que seja feita uma nova eleição. Em Guarapari, no Espírito Santo, por exemplo, a nova eleição foi marcada para 3 de fevereiro. Já em São Paulo, o prefeito Fernando Haddad, do PT, a vice-prefeita Nádia Campeão, do PCdoB, e os 55 vereadores eleitos foram empossados na tarde de hoje na Câmara Municipal. No discurso, Haddad exaltou o papel dos vereadores e disse que espera trabalhar de forma conjunta para promover o melhor para a população. No ABC, os prefeitos das 7 cidades que compõem a região também tomaram posse hoje. Eleito em Santo André, o metalúrgico Carlos Grana, do PT, afirmou que nestes primeiros 100 dias de governo irá intensificar ações para minimizar os principais problemas da cidade. Vamos retomar o desenvolvimento econômico, social da cidade de Santo André, ter um planejamento pensando no futuro da cidade, atacar os principais problemas a partir da saúde, habitação. Vamos melhorar muito a educação, principalmente a educação para adultos, ensino profissionalizante e buscar corresponder com a cidade toda a sua expectativa de que votou pela mudança. E mudança nós vamos realizar na cidade. Em São Bernardo do Campo, o petista Luiz Marinho, o único prefeito reeleito no ABC, se emocionou durante o discurso de posse, enquanto lembrava do desafio de melhorar a habitação no município durante o primeiro mandato. Marinho garantiu que o segundo mandato não será mais do mesmo e também destacou as prioridades desta gestão. Continuarão as prioridades sociais de atender as pessoas, atenção às pessoas, às crianças, idosos, juventude. Portanto, educação, saúde, habitação continua com um forte investimento. E vamos destacar 2 outras áreas para investir muito nos próximos 4 anos, que é combate à enchente, drenagem e mobilidade. Também tomaram posse na região o PMDBista Paulo Pinheiro, em São Caetano do Sul, Lauro Michels, do PV, em Diadema, na cidade de Mauá, Donizete Braga, do PT, Ribeirão Pires tem como prefeito Saulo Benevides, do PMDB, e Gabriel Maranhão, do PSDB, assumiu a prefeitura de Rio Grande da Serra. É com você, Ribeiro. Paulo, muito obrigado pela sua presença, absolutamente esclarecedora a todos nós, falando de política nacional durante todo esse ano, e nós teremos com certeza a sua presença para o nosso deleite e para o nosso proveito. Muito obrigado pela sua gentileza, viu? Muito obrigado e feliz 2013 para todos. Para todos nós. O seu jornal termina agora. Até o próximo, né? E feliz 2013 para todo mundo. A gente se vê. Tchau.